Existem várias passagens bíblicas em que atestam a nossa pré-existência. Ocorre que nós temos que estudar a Bíblia de uma forma mais completa, porque uma coisa ela completa a outra, e não pegar versículos bíblicos isolados, como Satanás fez no deserto contra Jesus. Recentemente eu postei uma passagem de Jó, no capítulo 38, que mostra uma passagem em que fala assim da sua pré-existência. Algumas pessoas, elas colocaram, isso é ironia, né, que Deus estava falando. Nós vamos mostrar como que nós temos que prestar atenção. Sim, tem parte de ironia, mas tem parte que não é ironia. Em relação aos demais que não sabem falar com respeito, tipo, paga que dá tempo, esse tipo de coisa, não vamos falar nada, porque é importante nós analisarmos, sim, os estudos, mas imagine só eu chegar aqui por algo que eu sei, de repente alguém não sabe, eu piso na cabeça da pessoa e tiro um sarro, porque de repente eu acho que eu sei mais. Imagina só se Deus ele vai dar o conhecimento para algumas pessoas, para que elas usem desse conhecimento para pisar em cima de quem não tem o conhecimento. Imagina na escola o professor entrar na sala de aula e falar assim: ignorantes, abram um livro na página 8, porque vocês são muito burros, né? Então o aluno vai lá, tira uma nota baixa e fala assim: você é um idiota, você é burro, joga fora essa prova que dá tempo. Então, assim, não é dessa forma que nós conversamos. Então, se você quer conhecer a árvore, é pelos frutos. Se você destila ódio, se você usa desse tipo de linguagem, que dentro do seu coração tem ódio. Então, não dá nem para conversar com essas pessoas. Agora, em relação às pessoas que querem saber, de fato, vamos analisar Jó, a parte que é ironia e a parte que não é ironia. Interpretação de texto, isso é bastante válido para os estudos bíblicos. A exemplo claro de ironia, vamos usar o versículo 16 e 17, que está aqui exposto para você acompanhar. Você desceu às fontes do mar ou explorou os limites do abismo? Isso é uma pergunta irônica. Vamos lá, porque Deus fez isso. Aí 17, foram as portas da morte reveladas a você, as portas das trevas como da morte? Outra ironia. 18, você examinou a extensão completa da terra? Lógico, ironia. Diga então se você conhece tudo. Veja, é uma afirmação. Agora ele não está sendo completamente irônico. Está falando, você fala que conhece. Então, explica, diga. Aí continuando, que caminho leva ao lugar onde a luz tem sua casa? E as trevas, onde elas habitam? No 19 e 20. Aí, se você soubesse, poderia levar cada uma para o seu lugar e pô-las no caminho de sua casa. Aqui não é ironia, veja que não é uma pergunta. Aqui ele está afirmando que se ele realmente soubesse, ele poderia levar cada luz, né, do seu lugar e colocar no caminho de sua casa. Realmente, mas ele não sabe, ele não conhece. Aí ele fala aqui, uma afirmação, você sabe, é claro, porque já era nascido e agora deve ser muito velho. Vamos lá. A pessoa que não acredita que Jó era nascido, ela não vai entender, porque ela teria que ler a palavra em geral de Gênesis e Apocalipse. Porque senão você vai pegar um versículo isolado e vai acabar interpretando errado. A interpretação bíblica, ela tem uma interpretação literal, espiritual, moral e metafórica. E aqui Deus está falando, você sabe, é claro, porque já era nascido, no verso 21. Deus não é o pai da mentira, ele não está mentindo e nem está perguntando, porque ele, se fosse uma ironia, nesse versículo ia fazer o seguinte, você sabe, é claro, porque por acaso era nascido? Nesta época você era nascido? Então ele não pergunta, que ele fala, você era nascido. Mas por que Jó não lembra? Porque nós fomos penalizados com o cálice do atordoamento. Só que uma pessoa que não está estudando, ela não teve, assim, não pegou o orgulho dela, não deu um basta por um momento para estudar, ela vai pegar 3 minutos aqui de vídeo e vai olhar isso aqui, e apaga que dá tempo, porque... Não, se você estudar, se você tiver o respeito, né, com a sua própria salvação, com a sua própria alma, lembrando que o fato da pessoa acreditar ou não acreditar, isso não vai levá-la para o inferno. O que pode levar uma pessoa para o inferno é o ódio no coração. Isso sim, porque é totalmente contrário aos mandamentos. Então aqui fala, você sabe, é claro, porque você já era nascido. Aqui é uma afirmação, não é uma pergunta. E fala, e agora você deve ser muito velho. Sim, porque já era nascido,
muito velho em termos de conhecimento, de tempo, mas não agora. Então, um pouquinho de ironia, porque fala assim, mas eu não lembro, e sabe que Jó não lembra pelo cálice do atordoamento. Então, para saber que é uma ironia, ela vai ter uma pergunta, não é uma afirmação, porque você vai levar em consideração pela interpretação moral que Deus não é mentiroso. Então, o próprio contexto, você tem que ver quem que está falando aqui. É Deus. Para quem? Jó. Em que situação eles estão discutindo? E aí ele está falando de coisas extremamente profundas que ninguém sabe, mas tem pequenas afirmações. Por isso que dá para confirmar. Sim, Jó era nascido. E você vai pegar outras interpretações, outras traduções que fala que é nascido desde a fundação do mundo. E na verdade, aqui está falando antes mesmo de fundar o mundo, que ele já era nascido. Então essa aqui é uma Bíblia mais original, mais próxima da realidade. Então sim, era nascido antes mesmo da fundação do mundo, assim como Jesus na sua pré-existência.